12 horas e 7 minutos, 12 e 7, a você na sintonia da Princesa FM, sejam todos bem-vindos, muito boa tarde, começando a partir de agora, Jornal da Princesa, segunda edição, prazer, sou Paulo Dimas com você, daqui a pouco tem Davi Batista com a gente, até aqui, Reginaldo Silva no suporte, está o Glauco Ribeiro na produção aqui da Rádio Princesa FM, é você que está na sintonia 992603012, 99, ou melhor, não é mais esse não, mudou o número, isso mesmo, esse aí é o antigo, você não vai conseguir falar com a gente com esse não, é o 988750812, era o costume, viu? 988750812, é esse aí, você que está ouvindo, 988750812, o telefone aqui da Princesa FM, você pode mandar sua mensagem, participar do nosso jornalismo de credibilidade em 99,1, e a gente começa com ele, a participação do repórter que não dorme, Reginaldo Silva. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Paulo Dimas, ouvintes do Jornal da Princesa, segunda edição. A gente começa o programa, o jornal, com uma reclamação. Olha só, moradores da rua Francisco Augusto da Silva, na Vila São Bento, aqui em Crato, reclamam de falta d'água desde segunda-feira. Os moradores da rua Francisco Augusto da Silva, no bairro São Bento, aqui em Crato, denunciam que estão sem abastecimento de água desde a última segunda-feira. Segundo relatos, a situação tem causado diversos transtornos e já se tornou insustentável. De acordo com o morador da comunidade, eles já procuraram o setor responsável pelo abastecimento, mas até o momento receberam apenas a resposta de que o problema seria resolvido em breve. No entanto, os dias passaram e nada foi feito. A gente não aguenta mais essa situação. Já fomos ao setor competente e eles só dizem que vão resolver, lamentou um morador. A comunidade espera que o problema seja solucionado o mais rápido possível, pois a falta de água tem afetado a rotina de todos, prejudicando atividades básicas como higiene, preparo de alimentos e limpeza doméstica. Portanto, seríssimo, né, a situação? Desde segunda-feira que não tem água nas torneiras dos moradores da rua Francisco Augusto da Silva, na Vila São Bento, aqui em Crato. Nós esperamos que esta situação seja solucionada o mais rápido possível, Paulo. Agradecemos, Reginaldo Silva, informação aqui em primeira mão, em 99,1 Princesa FM. Vamos seguindo com as notícias, o Davi Batista aqui com a gente, muita informação chegando em primeira mão para você. Alô, para o doutor José Erlânio Rodrigues, também está ouvindo aqui o nosso Jornal da Princesa, não perde nem a edição 1, nem a edição 2, além de dar o suporte jurídico juntamente com o doutor Mário Vidal aqui na Rádio Princesa FM. A gente vai começar falando sobre a banda Bonde do Brasil, isso mesmo, Bonde do Brasil, que vai tocar aqui na cidade do Crato. O valor é o que está sendo questionado pela população. Vamos à matéria primeiramente. Boa tarde, Davi Batista. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Reginaldo Silva. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Princesa, segunda edição. Bom, a primeira matéria é essa. Prefeitura é questionada por contratação. A gente trouxe ontem, mas foi só por alta a informação. Agora a gente tem detalhes, tá bom? A Prefeitura do Crato foi questionada por contratação de R$250 mil para show do Bonde do Brasil, enquanto faltam medicamentos e serviços seguem parados na cidade. A contratação da banda Bonde do Brasil pela Prefeitura do Crato por R$250 mil para o Réveillon de 2025 tem provocado forte reação de parte da população e de setores críticos da gestão municipal. Isso mesmo, o valor, considerado muito acima da média praticada em outros municípios, reacende o debate sobre as prioridades públicas, especialmente em um momento em que moradores denunciam faltas de medicamento nas unidades de saúde, serviços essenciais inoperantes e estruturas básicas deterioradas. O contrato firmado por inexigibilidade de licitação número 2025-1030.1
estabelece a contratação direta da atração por meio de representante exclusivo amparado no artigo 74 da Lei número 14.133/2021. Apesar da legalidade formal, o ponto central do debate está na oportunidade e no valor empregado. Deixa ele dizer, quando ele diz essa inexigibilidade de licitação, sabe o que é isso? Não houve licitação, é uma contratação direta, sem licitação, sem consulta de preços, e foi feito aí. Não é ilegal, certo? Estamos explicando que não é ilegal, a questão está nos valores praticados. O show do Bonde do Brasil vem tendo grande diferença nos valores contratados por municípios do Nordeste. Alguns exemplos recentes citados por moradores e divulgados pela imprensa. Bom, vamos nós. Em Cuité, do Mamanguape, que é na Paraíba, o valor foi bem mais baixo. Sabe quanto foi? Foi R$120 mil. Em Bernardino Batista, na Paraíba, contratou o grupo por 160 mil para evento de grande porte. Bom, outras cidades paraibanas com cerca de 6 mil habitantes pagaram 120 mil, metade do valor aqui do Crato. Há pouco mais de um mês, a banda teria realizado um evento por 150 mil, segundo relatos, valor 100 mil inferior ao pago pela gestão cratense. Essas diferenças alimentam a suspeita de que o preço negociado pelo Crato estaria acima do preço de mercado, o que exige maior transparência da gestão. Questionamentos levantados pela população. A população tem feito uma série de perguntas que ainda não foram respondidas de forma clara pela administração. Por que pagar 250 mil se a mesma banda cobra aproximadamente metade em outras cidades? Quem realizou a pesquisa de preço? A prefeitura comparou valores praticados recentemente? Por que priorizar um gasto tão alto com entretenimento? Nada contra o entretenimento, mas nesse momento postos de saúde sofrem com falta de medicamentos básicos. Qual o plano emergencial da gestão para estabelecer os serviços que hoje não funcionam adequadamente? Bom, ainda, por que a urgência em assinar um contrato de 60 dias com um valor tão elevado diante de outras necessidades prioritárias? A prefeitura irá divulgar nota técnica explicando o porquê da diferença tão acentuada nos valores? Paulo, vai ser só isso? Não, a gente já sabe que Dorival Dantas já está contratado, não sabe o valor. Ainda não saiu. Valdones, não? Valdones, né, corrigindo? Valdones. Sim, mas falaram em Dorival Dantas também, viu? Não, Valdones está confirmado. Valdones está confirmado. Valdones. Desculpa aí o termo aí. Valdones está confirmado. Qual o valor? Eu já sei sabemos a média de preço de show do Valdones. Vamos ver qual o valor que será aqui na cidade do Crato. Está parecendo que aqui... Lembra daquele auge do Faustão e do Gugu? Quando o artista ia pro Faustão e pro Gugu, o cachê dele aumentava? O Crato está parecendo o Faustão e o Gugu. Quando vem, o cachê aumenta, sobe. Crato vive um período de reclamações da população, falta de diversos medicamentos nas unidades básicas. Serviços de saúde e outras pastas funcionam parcialmente. Demandas de infraestrutura sem atendimento. Espera por exames e consultas que se prolongam há meses. Diante desse cenário, a decisão de priorizar uma contratação milionária de atendimento reacende o debate sobre a gestão de prioridades e a sensibilidade administrativa. A contratação é legal, mas é moral, é oportuna, é justificada? Do ponto de vista jurídico, inexigibilidades são permitidas quando há exclusividade, mas isso não impede o debate público. A sociedade tem o direito e o dever de questionar A eficiência do gasto, a proporcionalidade do valor, a coerência com a realidade social do município. Enquanto o contrato segue vigente, cresce o pedido para que a prefeitura apresente explicações detalhadas e documentos comparativos que justifiquem o valor pago. A população tem resposta. O Crato precisava pagar 250 mil a uma única apresentação, enquanto faltam itens básicos para a população. Esse é o questionamento de boa parte da população. A festa é bem-vinda, mas será se não precisa de outras situações? Boa tarde, Paulo. Sobre o setor de iluminação pública, já está com um
mês e 22 dias que ligo, mas não há resposta nenhuma na rua José de Souza Brito, na Bela Vista. O Roberto, que está reclamando há 1 mês e 22 dias, ou seja, 52 dias aproximadamente, que esse cidadão cobra da Prourb, da Prefeitura do município do Crato, a solução de uma troca de lâmpada naquela via. Aí fica difícil demais. Fica bem complicado que o poder público possa resolver essa problemática. Aí mais gente falando aqui de lâmpada queimada, diz que tem 5 anos alguns locais que tem lâmpadas queimadas. E o pior, Davi, pior é que o poder público não abre mão de cobrar taxa de iluminação pública, mesmo onde não tem luz. Onde tem, beleza, se pague. Eu não sei se deveria ser cobrado, mas já que se pague. Lembrando que a taxa de iluminação pública vem na conta da Enel, mas esse dinheiro não vai para a Enel não, Davi. Esse dinheiro vai para a Prefeitura Municipal. E essa Prourb, Paulo, onde é que entra? A Prefeitura é responsável por administrar, segundo a lei municipal, a iluminação pública em Crato. Como a Prefeitura alega não ter estrutura para isso, a Prefeitura vai lá e contrata uma empresa para fazer esse trabalho da iluminação pública, que é da Prefeitura. Então a Prefeitura é solidária com o problema. A Prefeitura pode cobrar e pode ordenar que a empresa faça a correção dos problemas onde se tem. Afinal, a empresa Prourb é apenas uma contratada, paga com dinheiro público. Todo mês a Prefeitura do Crato paga a empresa Prourb para essa referida empresa, já que é ela que está sendo contratada, possa fazer a manutenção de toda a iluminação pública da cidade do Crato. Dinheiro tem, porque todo mês a Enel manda o dinheiro retirado das contas das pessoas. Lembrando que não é a Enel que está mandando dinheiro para a Prefeitura, e sim o cidadão pedindo esse dinheiro que é na conta da Enel, e esse dinheiro é simplesmente revertido para a iluminação pública. São 4 lâmpadas que estão nessa situação, que o Roberto, aqui o que está dando falando que é o Nonato, né? Isso mesmo, para trocar as lâmpadas. Nonato, bota aí só o local exatamente dessas lâmpadas aí queimadas, Nonato. A gente faz questão de divulgar para depois dizer que ele está criando situação. O Nonato está sempre na sintonia, sempre ouvindo a gente, ele está já em contato. Então essa reclamação são 4 lâmpadas queimadas. São 2 reclamações, certo? A primeira são de lâmpadas queimadas há 1 mês e 22 dias na rua José de Souza Brito, na Bela Vista, o Roberto. Lá no sítio Pau Seco, aqui em Crato, o Nonato está falando exatamente de 4 lâmpadas queimadas. Já tem lâmpada queimada há 5 anos, Davi. Já fez 5 aniversários. E a população na escura. É lamentável, tempo, né, Paulo? É lamentável. Não 1 mês, nem 1 dia, nem 1 semana, não. Ontem também, né, eu trouxe a reclamação, né, do Ricardo lá na rua ali, Beco do Cachimbo, como é conhecida também. Ele tinha falado de um cano estourado há alguns dias, mas que com mais de 2 meses também de uma lâmpada queimada. Então fica aí exatamente o recado para as autoridades aqui em Crato. Resolvam. Se resolver, a gente está aqui para dizer foi resolvido. Do contrário, a gente está aqui para continuar cobrando, porque isso é melhoria para a população. E essa é a missão de qualquer veículo de comunicação, e exatamente esse: trazer a informação e buscar a solução para os problemas que afligem a comunidade. São 12 horas e 21 minutos, 12h21. Você está ouvindo Jornal da Princesa, segunda edição, em 99,1. Lembrando que o caso na rua José de Souza Brito são 3 lâmpadas, uma próxima da outra. Então, quando a prova for, não leve só a lâmpada, não. Leve lá o conjunto de lâmpadas para resolver o problema. A gente tem certeza que tem alguém da Prourb ouvindo, ou alguém de outra parte da prefeitura. Aqueles famosos, tem um povo que grava, né? Tem um povo que grava. Aquele povo que grava, pega essa parte aí e manda lá e peça para solucionar, que a gente está aqui para dizer que o problema foi sanado. Afinal, nossa missão é essa, que o problema seja resolvido com a máxima urgência. A gente pede realmente que isso venha a acontecer.
já foi porque eu pedi para eu falar dos fecheiros de Santa Luzia, mas já participou, já falou, já foi embora. Tá bom, Reinaldo? Manda aí de onde você estiver também aí, que a gente está aqui para trazer as informações. Muitas comunidades festejam Santa Luzia. Tem o Conjunto Santa Luzia aqui em Crato que festeja Santa Luzia. Tem a Bela Vista que festeja Santa Luzia. Pantanal. Pronto, também Santa Luzia. E também o Gesso, aqui no Crato, também festeja Santa Luzia. Festejo importante em nossa cidade. Festejo de grande relevância. Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos, né? Exatamente. Bom, mudando tá falando de santo. Vamos mudar para a gente, não tem nada de santo? Nada de santo. Isso aqui trouxe ontem e hoje continua o desenrolar daqueles que alegam ser santos, mas na realidade só arrotam santidade. E os bestas, desculpa eu dizer, meu povo, com todo respeito a quem acredita, os bestas acreditam que esse povo pensam na população de um modo geral. Lula consegue blindar na CPMI filho acusado de receber mensalão do careca do INSS. A gente trouxe ontem explicando como é que foi o esquema, né? Pesado. Um esquema pesado mesmo envolvendo o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu do Brasil com medo de ser pego na operação aí do desvio de dinheiro. Esse aqui, cadê? Eu não entendo isso, porque aqui não tentam mandar buscar, prender, o ministro do Supremo não faz nada. Congelar dinheiro. Nem congela dinheiro, nem situação, nem nada. Nada mesmo. Infelizmente, parece que porque é filho do Lula pode tudo. E a imprensa brasileira, vergonhosamente, fica calada. O problema está aí, cidadão, 2 pesos e 2 medidas. Se pegasse o filho do Lula e o filho do Bolsonaro e o filho do Temer e o filho de não sei quem, de todo mundo, excelente. Se tiver errado, tem que ser pego. Mas só um errado e o outro nem tchuiu, nem nada, nem de jeito nenhum. Aí está o erro. Lula, do PT, mobilizou seus aliados e impediu a convocação de Fábio Luiz, seu filho, o Lulinha, para depor na CPMI que investiga o roubo aos aposentados. Por que ele tem medo do filho dele lá? Com medo de sair preso, é? É esse questionamento. Com medo de sair preso da CPI, que a CPI tem poder de mandar prender. A CPMI já sabia das suspeitas de envolvimento de Lulinha. Em depoimento, a Polícia Federal revelou que, além daqueles 21 milhões que ele recebeu de uma lapada só, ele recebia mensalão de 300 mil reais. Esse dinheiro era pagar Lulinha. Sabe por quem? Quem passava o dinheiro para Lulinha? Quem era, Dávio? O Antônio Camilo Antunes. E quem é esse Antônio Camilo Antunes? É o questionamento das pessoas. Não é Camilo Santana não, viu? Não, é outro Camilo aí. É o careca do INSS, isso mesmo. O cabo que estava metendo a mão no dinheiro do INSS, estava mandando todo mês dinheiro pro filho de Lula. Por quê? Por quê? É propina? Eu estou questionando, não estou afirmando não. Mas se querem proibir do filho de Lula e conseguiram proibir do filho de Lula depor numa CPI, é porque tem coisa errada. Se não tivesse, ele estou aqui para esclarecer a verdade, esse dinheiro é legal, é isso e aquilo e tudo mais. Mas não, correu para fora do Brasil ainda mais, com medo da Federal bater. Está lá na Espanha o filho do Lula. Fugiu agora no mês de agosto e setembro para a Espanha. O relator Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, pediu que a Polícia Federal aprofunde a investigação sobre as relações de Lulinha com o careca. De acordo com Alfredo Gaspar, simplesmente há cerca de um ano, em novembro de 2024, Lulinha fez a primeira viagem a Lisboa na companhia do careca do INSS. Alfredo Gaspar tem todos os detalhes do número do voo, as poltronas ocupadas pelo filho de Lula e seu alegado parceiro, o careca do INSS. Impedido de interrogar o filho do Lula, isso mesmo, o Lula conseguiu com que o Alfredo Gaspar, que é o presidente da CPI, não investigasse o filho dele. Gaspar ainda sugeriu a PF investigar o voo de 8 de novembro. E disse o quê? Palavra do Alfredo Gaspar: se você investigar esse voo de 8 de novembro, que estava lá o filho do Lula
estava lá o careca do INSS, ele disse desse jeito, o presidente da CPI: os senhores vão encontrar uma quadrilha. Palavras do presidente da CPI, Alfredo Gaspar. E ainda, não aguento mais essa blindagem despudora, desabafou o relator. Ninguém pode estar acima da investigação, lamentou. Só uma correção, falei presidente, mas não, Alfredo Gaspar é o relator da CPI, e ele vem com um trabalho brilhante, muito bom, por sinal. Pena que tem gente atrapalhando. Quem é essa gente? O Supremo Tribunal Federal, com aquele direito do povo ficar encalado, não dizer nada, e também o governo federal, como nesse caso, porque é o filho do Lula, ajunta toda a base do governo, dá um jeito de não convocar o filho do Lula. Peraí, se não é para convocar o filho do Lula porque é filho do Lula, então não vamos convocar ninguém. Não dá para punir uns e outros não. Primeiro era Frei Chico, o envolvido. O irmão de Lula. Irmão de Lula. Agora foi descoberto comprovados repasses financeiros mensais de 300 mil reais para Lulinha, feito pelo careca do INSS. E nada acontece para esse povo. Nada acontece para esse povo. Agora, se for do centro-direita, aí tá a gente estranha. Aí qualquer coisa é atentado não sei o quê, atentado de democracia, atentado de aquilo outro. E eu não estou dizendo que não é ou que deixa de ser. Eu só estou dizendo que se um é crime, o outro também é. Não dá para ter meio crime. Não dá para dizer que só um lado político erra. Se os filhos do Bolsonaro cometeram crime, que eles paguem. Mas também, ao mesmo tempo, os filhos do Lula também têm que pagar, se já está sendo comprovado que esse dinheiro é indevido e ilegal, e a prova é que ele fugiu do Brasil. O filho do Lula correu para a Espanha na possibilidade dele ser pego em uma CPI, na possibilidade dele ser pego em uma investigação, na possibilidade dele possivelmente ser preso. Já fugiu do Brasil. Mas a imprensa brasileira está calada, setores do judiciário brasileiro deixam acontecer de boa, porque é o filho do Lula, porque é o filho do presidente da República. Aí fica difícil a gente crer que o Supremo não está sendo partidário quando ele não age de forma igual para os lados políticos, seja da direita, do centro ou da esquerda. O Supremo tem que ser aquele poder que tem que ser igualitário. Mas o Supremo hoje, boa parte, está na mão de pessoas que dizem que derrotaram isso, derrotaram aquilo, que outras coisas mais, que a gente sabe que é desse jeito que infelizmente vem acontecendo. Ai, ai, ai. Vale lembrar que não é o primeiro escândalo do Lulinha, viu? Assim, houve outros escândalos antes. E não é o único escândalo dos filhos de Lula, né? Não, já teve outro também que agrediu a sua companheira, né? Tanto psicologicamente como fisicamente. Lembra desse caso? Lembro, e sim. Agora Lula, em um dos seus pronunciamentos, disse que quem for agressor de mulher não precisa votar nele não, que esse voto não serve não. Então o filho dele não vai votar nele, né? Eu acho. Então o filho do Lula talvez... Sabe quem foi? Foi o Lulinha. É o mesmo? É o mesmo. Pensei que tinha sido o outro. Viu? Foi o mesmo. Fui fazer a pesquisa aqui para poder não pensar. Foi o Lulinha mesmo, o Luiz Cláudio Lula da Silva, que é acusado de agredir a ex-companheira. Ele é acusado e ela estava toda cheia de roncha, de pancada, de tudo mais. Eu acho que então o filho do Lula não vai votar nele, né? Aí complica. Bom, também acho que o cidadão que agride mulher deveria, uma das penas era perder o direito ao voto. Também concordo. Mas não dá para o presidente derrotar e depois ficar botando o seu grupo político para perseguir essa mulher, como aconteceu, que ela foi já perseguida na época. Então é uma questão dos dois pesos e duas medidas. São 12h35. Lembrando que as imagens foram gravadas, tinham prova, tinha tudo. E sabe o que foi que a Polícia Federal fez no caso da agressão do filho de Lula? Arquivou. Com provas, com documento. Dizem que a palavra da mulher basta. Não dizem? E quando há provas,
há documentos e tudo mais, também pronto. Agora, simplesmente é inaceitável. Lembrando que ontem virou pancadaria. O governo, a base do governo ontem, causou confusão pesada Dalvo Batista, para não convocar, virou bate-boca e virou pancadaria. Os defensores de Lula brigando pesado para o Lulinha não ser chamado. Aí complica tudo isso. São 12 horas e 32 minutos, 12h32, rápido intervalo. Paulo, e Sim. eu vou só lhe adiantar, quando a gente voltar do intervalo, você pensa que o STF está agindo com dois pesos e duas medidas só na área política? Não. No esporte, viu? No esporte também. Já vão legalizar o jogador tomar cartão. Manipulação de cartão. Ou seja, o que esses poderes não são iguais? Não diz que são iguais? Legislativo, executivo e judiciário. No futebol tem um executivo. Será que está sendo poderes iguais em nosso país? Vai legalizar, no caso, então, só bastou o Bruno Henrique, né? Que eles não puniram praticamente com nada. Então agora vai ser legalizado você tomar pelo menos o amarelo. O amarelo você pode dizer, pode apostar no amarelo que vai dar certo, não vai ser praticamente crime. Viu? Ou seja, no Brasil pode, né? Então você pode cometer aí crime e tudo mais. Agora vai tu, Zé Doidinho, como se diz no popular. Vai tu, cidadão, cidadã, cometer crime, para ver se tu não se complica. Você não é político. Aí como você não é político, você simplesmente não pode nada. STF decide que forçar cartão a pedido de apostadores não basta para manipular evento esportivo. Basta não, o cara chega lá na porta, lá na beira da área, quebra a perna do outro, aí o juiz dá um amarelo ali, ou então o cara dá um cotoco na cara do juiz, é só um amarelo ou o que for, ou dá um tapa no outro, não basta não. Não basta não, então devia ser assim, não basta ter voto não, para você ser político não, tinha que ter outras coisas mais. É assim, pelo amor de Deus, ó. Ai, onde é que nós vamos parar? Bom, depois do intervalo, às 37 minutos, 12h37, voltamos com o Jornal da Princesa, segunda edição. E vamos trazer notícia agora. Davi Batista, o que é que tem de informação aí? Rapaz, Paulo, vamos começar com essa daqui, né? Porque a gente espera coisa boa e aí se depara com a situação que o STF decide que forçar cartão a pedido de apostadores não basta para manipular evento esportivo. E basta o que mesmo, hein? Aí fica difícil. Entendimento se dá em pedido de habeas corpus do lateral Igor Cariús, alvo da operação penalidade máxima. Decisão se aplica a caso específico, mas cria precedente, né? A segunda turma do STF concedeu nesta terça-feira o habeas corpus ao lateral Igor Cariús, hoje no esporte, acusado pelo Ministério Público ter forçado um cartão amarelo no Campeonato Brasileiro de 2022, quando estava no Cuiabá para beneficiar apostadores. Relator do caso, o ministro André Mendonça, que havia votado por negar o recurso, foi voto vencido. Prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, né, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Eles alegaram a antipicidade da conduta, ou seja, a lei não explica a ação como um crime. Os ministros Nunes Marques e Luiz Fux não participaram do julgamento. Com a decisão, a ação penal na qual Cariús é réu fica trancada. Então Mendonça pediu a condenação, né? Que ele fosse condenado, mais os ministros, Gilmar Mendes e aquela turma, Toffoli e outros mais, disse que não, cometer esse crime não é crime não, como diz o outro. Agora, né? Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Que é que acontece? A gente tá apostando agora ganhando dinheiro combinado até umas horas. Agora, o que é que acontece? O que é estranho, né? Que a gente, o pessoal do futebol, em termos do Brasil inteiro, se comentam, independente de cor, de raça, de camisa, de time. Vários jogadores passaram 2 anos, passaram-se 1 ano, teve outros que foram banidos do futebol por receber um cartãozinho amarelo, porque manipulou de qualquer forma um resultado de uma partida, porque às vezes você já levou um amarelo. Aí você apostou que vai levar o segundo amarelo. Não, mas eu não apostei que ia ser expulso, eu apostei que ia levar o segundo amarelo. E o segundo amarelo
ele dá o direito do vermelho. Isso mesmo. Você está expulso. Então, assim, amarelo, 2 amarelos, é uma expulsão. Então, você diz assim, vamos expulsar 3 jogadores do time? Vamos, como? Cada um recebe 2 amarelos. Porque amarelo não vai dar punição, porque o STF diz que amarelo não manipula. E isso tudo, Paulo, sabe por quê? Não é Sim. só o Edson, não. Pegaram o Edson Cariús, porque é do esporte. Aí Mas foi é para o Bruno beneficiar das Henrique, pessoas. o Bruno Henrique, do Flamengo, que praticamente não recebeu punição nenhuma, porque botou a família e todo mundo para apostar em cartão que ele ia receber contra o Santos. É Naquele um caso jogo. sério, viu? Tá entendendo? Então, assim, vários jogadores receberam punição por conta disso. Mas quando chegou no Bruno Henrique que jogou, não estou dizendo pode ser Bruno Henrique do Flamengo ou pode ser qualquer outro grande clube. Mas o negócio foi porque foi Bruno Henrique do Então, Flamengo. agora... Ficou escancarado, feio. Não sou eu que estou dizendo, não. Teve a imprensa inteira dizendo que ficou feio a Então, forma que foi tratado. quer dizer que tirar a punição, cartão amarelo, vai ter punição. Ele não vai, não. Olha, não vai ter punição, não. Aí complica demais essa situação. Às vezes, Paulo, eles buscavam melhorar. Existia uma questão que você parece que era assim. Em 99, 98, por aí. Você levava um cartão que ia ficar suspenso do jogo, do último jogo da final, você forçava uma expulsão e buscava um efeito suspensivo. Acabaram com esse negócio. Tá expulso, tá fora do jogo. Já teve jogador do Flamengo que foi expulso num jogo e tiraram a expulsão e botaram ele para jogar a Libertadores. Então, assim, é vergonhoso ver isso. Punição tem que ser punição. Existe aquele ditado que é cega, tem que ser independente de quem você está enxergando, se é Pedro, se é João, se é Raimundo, se joga no Crato, se joga no Icasa, se joga no Manchester United, se joga no Flamengo. E a punição tinha que ser para qualquer jogador. Mas aí, se começou a afrouxar agora, e aqueles que pagaram 2 anos de suspensão? E aqueles que ficaram 1 ano de suspensão? Então, né, aí, ó, vamos para frente que tem mais informação. O Palmeiras é vice-campeão, é isso? Palmeiras vice-campeão com o resultado de ontem, né? O time do Cruzeiro empatou com o Botafogo em 2-2 e com esse resultado o Palmeiras fica na vice-liderança, porque o Cruzeiro, mesmo que chegue aos 73 pontos junto com o Palmeiras, vai ter o número de vitórias menor do que a equipe do Palmeiras. E na rodada desse final de semana, domingo, o Santos... Foi bom pro Ceará, né? Se o Palmeiras já serviço. Pois é, porque aí pode ser que mande aí só os reservas para jogar. Já conseguiu, não tem mais outro objetivo, né? O Palmeiras não tem mais objetivo na conversa. Descansar a equipe, né? Isso. Pode até descansar a equipe. Olha, o Santos com 44 pontos, Ceará com 43, Fortaleza com 43, Vitória com 42 e Internacional com 41 são os times que brigam aí, 5 times para 2 vagas do rebaixamento. Os confrontos, né, que irão acontecer no domingo, apenas um jogo amanhã. Será o Mirassol contra o Flamengo às 18h30, porque não vai influenciar nos resultados aí, né, da classificação. Mas domingo tem Fluminense e Bahia, Ceará e Palmeiras, todos os jogos às 16 horas, Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro. Cruzeiro também vai mandar o time reserva, Paulo. O Sport contra o Grêmio, o Vitória encara o São Paulo, o Botafogo encara o Fortaleza e o Atlético Mineiro encara o Vasco, além de Internacional e Bragantino. O Flamengo também, como já foi campeão e vai jogar o Intercontinental, disse também que vai usar sua categoria de base aí contra a equipe do Mirassol, né? Então, os confrontos aí do Campeonato Brasileiro. Olha, falando aqui do amadorismo, né? A gente vai ter aí as finais dos polos, né? Da Taça Crato. Então, o polo seminário, né? Vai ter aí a equipe do Leque contra o Belmonte, né? Vai acontecer essa final hoje lá na Areninha. Antes tem uma preliminar, às 18h30 terá a equipe do Giambala contra o Panela e logo em seguida o Leque contra a equipe do Belmonte. Também não é só jogo lá na Areninha Seminário, também teremos na Areninha Viola, né? A Areninha Viola vamos ter lá a final do polo, né? Também tem até, Paulo,
próprio bar, né, que está sempre na organização lá da Areninha. Isso, Já Maurício disse que, Costa é o bar. além da grande final, vai ter aí João Cantor e Eduardo Salles fazendo a festa lá, né, já que é uma final, para poder ter esses jogos aí lá na Areninha Viola. Vou trazer aqui porque no polo do Muriti vai ter a final, é o Panela contra Internacional às 20 horas, às 19 horas. Às 20 horas é o jogo lá no seminário. No domingo teremos ainda no Mirandão Real Fênix contra o Real Socicol às 8h30, Paulo. Beleza, Davi Batista, seguindo com as notícias no seu Jornal da Princesa, segunda edição 88750812, 88750812, claro que tem um 9 antes, né? 988750812 é o WhatsApp aqui da sua 99,1 Rádio Princesa FM, e você vai poder participar, ter sua opinião, enfim, todo tipo de situação aqui no Jornal da Princesa. O influenciador que gravava vídeos de humor foi assassinado no Ceará. O influenciador Carlos Henrique Alves de Oliveira, conhecido nas redes sociais como CH Oficial, de 32 anos, foi morto a tiros no bairro Manga, em Baturité, no interior do Ceará, na noite de quarta-feira. Segundo testemunhas, o influenciador estava em frente da sua casa quando foi atacado por criminosos armados que fugiram em seguida. Ele chegou a ser socorrido e levado à UPA de Baturité, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, equipes da PM e da Perícia Forense foram acionadas para a ocorrência, mas ninguém foi preso até esse momento. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Baturité. Bom, segundo as informações, ele tinha mais de 150 mil seguidores no Instagram. Ele costumava postar vídeos de humor que gravava com familiares e amigos. Ele também fazia sátiras da Liga da Justiça, criando situações com moradores do bairro. Além do conteúdo de humor, CH fazia campanha na rede social para ajudar na reabilitação de viciados em álcool e drogas, e acabou sendo executado. Agora cabe à polícia saber o que de fato aconteceu com esse influencer que acabou sendo morto. Bom, vamos seguindo mais notícia livre do Ceará. Pai de aluno atacado em escola busca responsabilização, dizendo que é para evitar que a violência se repita. Tá dando o que falar esse caso desse jovem que foi atacado na escola, no Colégio Cristos, na capital cearense. Ter a vida impactada por uma violência extrema que não pode ser ignorada sob risco de que negligência siga fazendo mais vítimas. Passado 3 dias do ataque ocorrido no Colégio Cristos, uma escola particular de Fortaleza, de alto nível, no sentido até que é caro a mensalidade da, qual aluno feriu outro estudante e 2 profissionais da instituição. O adolescente atingido segue em recuperação em casa. A família também, em processo de construção, defende a responsabilização das diversas partes do caso, já que avalia a mãe, que não será identificada, para preservar a identidade do estudante. Hoje é tão banal a violência e omissões podem repercutir em outros grupos. Na tarde de quinta-feira, uma equipe da imprensa foi na residência da família e ouviu a mãe, o pai e o irmão do adolescente ferido. A decisão de não identificá-los busca preservar a integridade de familiares, sobretudo resguardar a identidade do próprio adolescente vítima de uma violação tão traumática. Bom, olha a notícia aqui. Reginaldo Silva está nos informando, nosso repórter, que estava até agora há pouco com a gente. Sabe o que está acontecendo nesse momento em alguns lugares do Crato? Começou a vir um pouco da chuva, né? Isso mesmo, pancadas rápidas, mas chuva. Hoje ou amanhã toda nublado, um clima quente, mas nublado. Então, pancadas de chuva no conjunto Madre Feitosa, aqui em Crato. Informação advindas do repórter Reginaldo Silva, que esse aí não dorme não. Na hora que tá dormindo, chega na hora que vai dormir, aí chega a notícia, ele acorda e perde o sono. Então, alô, o Reginaldo Silva está sempre, também quando ele não está aqui, ele está sempre antenado
na rádio. Quando o som tá bom, tá ruim, diz. Quando tá ruim, diz. Chega sempre aqui, sempre o Reginaldo Silva. Alô para todo esse público. Alô, Gênio Batista, Elivaldo Gonçalves, o Neudson Rodrigues esteve hoje aqui com a gente também, o Baiano, equipe de esporte tal. Está sendo preparada uma super equipe. Claro, já tem uma equipe muito boa, mas com reforço para 2026 e com as transmissões esportivas e tudo mais, a equipe do Esporte Princesa. Inclusive, um já veio, só fez participação especial, mas volta em janeiro, que é o Ednei Dantas. Está de volta também a equipe de esporte aqui da Princesa FM, o peso pesado do esporte. É boa. É a melhor equipe. É boa, viu, Paulo? Jânio Batista com aquela narração, sou Joe, vem comigo, e não sei o que, vai e leva a partida todinho. O Erivelto não precisa nem falar. O nome Erivelto Gonçalves já tem uma marca registrada aí no esporte da região do Cariri. É considerado o melhor plantão do Cariri, se não o melhor do Ceará. O Erivelto Gonçalves é plantonista de mão cheia. Então um abraço para essa turma que vem sempre trazendo. Ainda tem essa pessoa que vos fala aqui, né? Dona Davo Batista, tem o Reginaldo Silva, toda essa equipe aí faz parte do Esporte Princesa. Falando dessa cambada aí de boa de Juazeiro que a rádio acabou trazendo pra gente. E essa semana, quer dizer, esse próximo ano, Paulo, igual a minha aqui na rádio, tem uma pessoa que gosta de artes marciais também, né? Porque além do esporte coletivo como futebol, como futsal, vôlei, né? Que é tradicional aqui no nosso país, ultimamente, nos últimos anos, cresceu muito o esporte das artes marciais, e a gente aí esse ano vamos procurar também ver uma parte de cobertura para essa área aí no nosso Esporte Princesa, né? O MMA vem crescendo aqui também na nossa região com alguns eventos anuais, e a gente vai ver uma possibilidade aí. O problema é porque o esporte de artes marciais, ele acontece mais na parte de noite, levando a madrugada. Então, para cobertura é um pouco complicado quanto a isso, né? Já o futebol é final de semana, 4 da tarde, 3 ou 8 da noite ali, é mais fácil. Mas aí a gente vai ver para a gente estar dando essas coberturas também no esporte de artes marciais. Mas voltando à questão do futebol, a transmissão será de peso total por um motivo. Os times do Cariri estão todos realmente na segunda divisão. Então isso facilita muito. Pelo menos uma notícia boa também, Paulo, que eu ia apurar para trazer, mas só lembrando que o Icasa, a juíza já determinou que parte do valor do Icasa seja pago. Aqueles que ainda são questionáveis, como algumas causas que ele perdeu durante o processo, né? Tipo, que ainda está para ser pago, que o Icasa perdeu, que tem que pagar os honorários dos advogados, da CBF, vai ficar restrito. Mas alguns que o Icasa já ganhou e que é de direito dele, a juíza já determinou que seja pago para a equipe casiana, que aí vai aliviar, né? 12h53, olha, ontem a gente trouxe informação, em primeira mão, tinha acabado de acontecer, da Polícia Federal tinha interceptado umas drogas, certo? Lá no município de Várzea Alegre. A gente não tinha contado que estava ainda em andamento, mas isso aconteceu no dia de ontem e simplesmente uma passageira transportava drogas que vinha no ônibus de passageiro. Essa droga ia para Fortaleza, segundo a informação. Segundo o relatório que a imprensa teve acesso, o flagrante de tráfico de drogas ocorreu no veículo que fazia a rota de Goiânia com destino a Fortaleza. Essa mulher tinha 31 anos de idade, estava a bordo do coletivo, foi identificada como responsável por transportar substância. De acordo com detalhes fornecidos pela equipe da PRF, a identificação da passageira e da droga foi possível graças ao cruzamento de dados de inteligência, culminando na apreensão de cerca de 17 quilos de narcótico, dentre cocaína, maconha, crack e haxixe, que estavam sendo transportados pela pessoa que foi detida em flagrante. Bom, a mulher, como o Bastiano falou, vinha de Goiânia e essa droga iria para a capital cearense, Fortaleza. Então a gente trouxe ontem em primeira mão e a gente traz exatamente o desenrolar de toda essa situação para você entender o que aconteceu. Nem a gente estava sabendo em detalhes o que tinha acontecido no dia de ontem. Fazer 54 minutos, 12h54, você está ouvindo o Jornal da Princesa, segunda edição, aqui em 99,1 Rádio Princesa FM. Tem mais reclamação de lâmpada, viu, Paulo? Pronto, vamos ouvir aqui.
Boa tarde, Dalva. Aqui na rua José Carvalho no ponto também tem uma e ela fica só se apagando. E eu já pedi 50 vezes para vir trocar essa lâmpada. E quando ela se apaga fica muito escuro, fica muito esquisito a rua. Certo? E você sabe que nessa rua aqui tem muita criança que gosta de brincar, né? Aí eu queria que o pessoal da iluminação pública viesse trocar essa luz. Viu? Foi a Adriana, lá do Vitória Nossa, viu, Paulo? Ela que já tinha falado também aqui sobre essa questão da lâmpada, que ela não está queimada, Paulo, mas muitas vezes ela apaga e aí aquele período até voltar novamente. Tem um problema na fiação lá na ligação elétrica dessa lâmpada. Então fica a cobrança que seja resolvido. Se for resolvido, a gente vai informar exatamente para você, tá bom? Vamos seguindo com as notícias no nosso Jornal da Princesa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outras informações. O tempo passa voando, viu? Quando a gente está aqui no ar, a gente começa a falar, quando percebe, o tempo realmente passa muito, muito rápido. Falar para você, sabe de quê? De saúde. Você que está ouvindo a gente, presta atenção no recado que a gente vai trazer. O Artrojex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor. Combate, sabe o que é? Você está ouvindo a gente? É a inflamação causada por artrite, corrigindo, lê direito, Paulo, artrite, artrose, bursite, tendinite. Você está sofrendo com gota, reumatismo, dor no joelho, braço, perna, pescoço, ombro, costa, 2 cápsulas de Artrojex ao dia e bau. Adeus problema. Dê adeus a dor nas juntas, hernia de disco, bico de papagaio e nervo ciático. Se você está com um desses problemas, ou tudo junto, aí está bem complicado, mas o Artrojex vai fazer você melhorar de verdade. A Artrojex é alívio nas dores articulares, crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagens e nos ligamentos, auxiliando na recuperação de lesões musculares. Eu falei, Artrojex que lubrifica, regenera e previne o desgaste da cartilagem, dor nos ligamentos, permite você se movimentar sem sentir dor. Artrojex original é da Natuville, recusa imitações à venda nas farmácias e lojas de produto natural, indicado também para quem pratica esporte, para evitar que os problemas surjam. É uma prevenção para você. E se você está com as dores, aí você tem que tomar Artrojex, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Você olha Natuville, mas o Dávio tem outro produto bom para também informar para você. Mandar um abraço para a professora Lúcia Castro, né, que está nos ouvindo também. E dizer, Paulo, que o Acabe, ele controla a diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol alto e triglicerídeos. O Acabe auxilia no tratamento de gordura no fígado, úlcera, gastrite, azia, refluxo, má digestão, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins e enxaqueca. O Acabe, ele elimina a má circulação, retenção de líquido, gases, barriga estufada, gota, mau hálito, ressaca, também limpa e afina o sangue. Tem a sua saúde restaurada, tomando o chá Acabe todos os dias. O verdadeiro Acabe só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e no frasco, não aceita imitações. Recado dado, olha o que você falou, Lúcia Caixa, ela mandou, foi uma reclamação aqui lá da quadra Bicentenário, na entrada da quadra, mesmo na entrada mesmo, tem uma lâmpada que está já caindo, certo? Está só pendurada. Então, ela está pedindo a solução disso, porque ela mesmo disse que é um local, tá escrito, que ela escreveu aqui, olha, corre o risco de choque elétrico com jovens que usam a quadra. Então, fica aí o alerta. 12h59, obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. E segunda-feira, meio-dia, na segunda edição, amanhã, 6h30, na primeira edição. Tenham uma sexta abençoada. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana. E antes tem aí a companhia da Edneide Nogueira com Princesa Hits, tocando as melhores aqui na 99.1.